Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o Senhor Deus e Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, conceda para você uma noite abençoada, tranquila, de repouso, de descanso, claro, guardada por Ele mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que te guarda não dorme. Tá escrito aí a referência bíblica aí, ó. O próprio Deus que te guarda, ele não dorme. Enquanto você dorme, enquanto você repousa, descansa, ele está velando, olhando, cuidando de você, como um bom Pai Celeste faz. Porém, mas não obstante, contudo, entretanto, não é? Como a Bíblia ensina, esse cuidado de Deus está limitado à nossa obediência a Ele. É isso mesmo, gente. Não adianta você falar, Deus vai fazer tudo e eu não tenho que fazer nada. Não, tem sim, você vai ver na Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. Porque tem muita gente que quer ser protegida por Deus, quer ser cuidada por Deus, mas não quer obedecer ao que o Senhor fala. Então o cuidado de Deus fica restrito, se restringe, não é absoluto, não é completo, não é? E aí a pessoa reclama ainda, né? Ah, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que aconteceu aquilo? Deus, aí, pessoa, aquela choradeira, né? Injusta, né? Mas tudo bem, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso daí, tá bem? Mas que Deus te ama e quer cuidar de você é líquido e certo. Antes, porém, deixa o like para o canal, inscreva-se se você ainda não o fez e clique no sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Também no local aí dos comentários, coloque aí o nome das pessoas pelas quais você quer que nós oremos, coloque o seu próprio nome, de que local você nos assiste, não é? E, enfim, coloque o seu comentário, o seu testemunho, coloque aí, tá bom? Os nomes nós transferimos para um caderno de orações e oramos por eles aí. Muito bem. Agora há pouco, no comecinho deste vídeo, eu disse, né, que Deus ele quer cuidar de você. Ele tem cuidado de você, mas muitas vezes esse cuidado ele se torna restrito, ou seja, limitado. Não é um cuidado completo. E por que acontece isso muitas vezes? É porque, na verdade, muitas vezes nós não obedecemos às direções que Deus nos dá pela sua palavra. Não é? Muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor. Por exemplo, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, olha a referência bíblica aí, ó. Está escrito o seguinte: lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele cuida de nós. Veja, Ele fala que cuida, mas para que Ele possa cuidar, e cuidar quer dizer confortar, proteger, impedir que o mal nos toque, né? Nós temos que lançar as nossas ansiedades sobre Ele. Ou seja, se você fica ansioso, fica inquieto, fica segurando essa preocupação com os problemas da vida, com os problemas de família, com os problemas de saúde, problemas financeiros, emocionais, sentimentais, e você fica com a cabeça cheia e só pensa nisso, você não está em paz. Você não jogou no Senhor essa ansiedade, porque você não está em paz. A prova de que você não lançou a tua ansiedade sobre o Senhor é que você não está em paz, porque você está levando um peso que você não é capaz de suportar. Quem vive ansioso acaba ficando doente, né? Tudo começa a dar errado. Então, a própria Bíblia diz, de novo a referência aí, ó, primeira carta de Pedro, capítulo 5, ali diz para nós lançarmos, jogarmos, né? Arremessarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor, para que Ele então possa cuidar de nós, tá certo? Porque Ele tem o cuidado de nós, então pode ficar tranquilo, não se preocupe que o Senhor não vai deixar a peteca cair, como se diz por aí, não é? Ele vai cuidar de você, mas tem que lançar. Se você não lançar a ansiedade, você fica aí com um problema e Deus não pode fazer nada. Aí dá um treco no teu coração, né? Fica nervoso, pressão sobe, fica preocupado aí, altera a glicose. Ah, Deus, por que o Senhor deixou acontecer? Porque você não obedeceu, né? O Senhor Jesus, em outra passagem, ele diz para a gente não ficar inquieto com as coisas dessa vida, não ficarmos ansiosos, nem preocupados, nem irritados, é para confiar nele, tá bom? Mas esse não é o texto principal de hoje. O texto que nós vamos ler aqui é um texto muito curto. Ele tem apenas 5 palavrinhas.
se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 27. Paulo escreveu isso aqui, presta bem atenção, hein? Ó, antes de eu ler aqui, ó, Paulo escreveu isso aqui, não é para o povo do mundo, não. É para o povo de Deus. É para o povo de Cristo, que é o povo de Deus, que é a igreja. Paulo escreveu isso aqui para os crentes, tá bom? Não é para o povo do mundo, repito. Porque você pode ler isso aqui e você pode pensar que isso aqui é escrito para o povo do mundo, ou para aquelas pessoas que procuram coisas malignas, procuram o lado espiritual ruim, que procuram até mesmo o diabo, né? Você sabe que tem pessoas que fazem pacto com o diabo, né? Paulo não escreveu isso aqui para eles. Ele escreveu isso aqui para os crentes. E olha o que ele escreveu. Nem vou ler, já sei de cor. Nem deis lugar ao diabo. Repito, nem deis lugar ao diabo. Vou colocar num português mais fácil aí. Não deem lugar ao diabo de modo nenhum. A palavrinha nem quer dizer isso, né? Mas nem ceda, de modo nenhum, ceda espaço para o diabo. E por que ele fala isso? Por que Paulo fala isso? Por causa do seguinte, embora a Bíblia diga que o diabo foi derrotado na cruz, o diabo e os seus demônios, eles foram vencidos pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o lugar onde Deus ele comprou a nossa vitória. É verdade, a Bíblia fala isso, o diabo já é um bicho derrotado, porém não é um bicho eliminado. Lhe resta ainda um certo poder para fazer o mal. Mentira, ele mente muito, né? Então o diabo faz o mal. O diabo faz o mal. Tanto é verdade que, embora ele esteja derrotado, não é? Que quando um crente dá lugar para ele, ele destrói. Provo pela Bíblia. Olha aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Do versículo 1 em diante. Depois você lê na sua Bíblia o texto certinho. Eu vou falar aqui só para resumir. Havia na igreja de Corinto um sujeito que estava tendo um incesto, ou seja, estava tendo um caso sexual com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. Não podia. Mas ele insistia em fazer esse erro. E ele era um crente, era da igreja, esse rapaz, viu? Era da igreja. Mas aí o que acontece? Paulo ficou sabendo da história, Paulo até repreendeu a igreja, porque a igreja não falava nada para o rapaz, ninguém se mexia, e Paulo ficou então temeroso que esse ato contaminasse a igreja. Né? Se o fulano faz, também posso fazer. Né? E aí então Paulo dá uma dura naquela igreja e ainda entrega aquele rapaz para Satanás. Está aí a referência bíblica. Paulo entregou para Satanás. E sabe para que Paulo entregou para Satanás? Para destruição da carne. Em outras palavras, para que ficasse doente. Entregou para Satanás para que ficasse doente. É Satanás que traz doença, viu? Não é Deus, não. Deus não põe doença nas pessoas. Quem pensa assim está errado, está enganado, está equivocado. Deus não põe doença nas pessoas mesmo. A doença sempre vem de Satanás, mas quando se dá lugar. Esse homem da Bíblia, esse rapaz da igreja lá, estava dando lugar para o diabo. E Paulo então permitiu, olha, que o diabo destrua o corpo dele. Mas aí o Paulo fala assim, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo não queria que aquele rapaz fosse para o inferno, porque era um crente. Então, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa fica doente ou fica muito mal, a tendência é que ela comece a se examinar e comece a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, né? E principalmente quando a pessoa percebe que vai morrer. Nossa, a pessoa fica com medo tão grande que aí ela pede perdão a Deus, porque no fundo ela sabe, né? Que está sofrendo por causa de pecado. Né? Muitos sofrimentos são por causa de pecado, nem todos, tá? Os sofrimentos vêm por causa de pecado, mas muitos são sim consequência de pecado. Então a pessoa pede perdão, até morre, mas pelo menos vai salvo, né? Ou pelo mais, né? Porque a principal bênção é a salvação. Então acontece isso, né? Então se a pessoa der lado para o diabo, ele vai destruir. Em outra passagem da mesma carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo também explica que devido ao comportamento errado de alguns dos coríntios, havia ali muitas pessoas fracas
doentes e muitas que já haviam morrido prematuramente. Não era para morrer tão cedo, mas morreram. O diabo matou. Quem mata é o diabo. Outra coisa, quem mata é Satanás, não é Deus. Não é Deus, viu? Deus é bom. Quem mata é o diabo. A Bíblia diz, o diabo vem roubar, matar e destruir, não é? Agora, se a pessoa está salva, Deus leva o espírito, tá bom? Aí Deus recolhe o espírito para a vida eterna. Agora, aqueles coríntios estavam fracos, doentes, né? Não todos, mas uma boa parte, porque Paulo fala muitos. E muitos que haviam morrido já prematuramente. Por quê? Porque deram lado para o diabo, entendeu? Então é uma recomendação. Tem pessoas que falam assim, ó, eu sou crente, eu estou na graça de Deus. Então mesmo que eu pecar, eu não vou para o inferno. Mesmo que eu pecar, Deus me protege, Deus me ama. Deus me ama, né? Então eu posso viver no adultério, na mentira, dando calote nos outros, dando mau testemunho, né? Comprando e não pagando. Eu posso caluniar, eu posso fazer o que eu quiser, porque estou na graça. Pois é, essas pessoas estão numa mentira, isso sim. Não na graça, porque graça não é liberdade para pecar. Graça não é liberdade para cometer pecado. Graça é a capacitação que Deus nos dá para executar a vontade dele aqui na terra, para viver para ele. Graça é a capacitação que Deus nos deu de sermos filhos dele, de podermos ser uma nova criatura. A graça não é liberdade para você viver como quer, né? Falar o que quer, fazer o que quer, porque quem faz isso, quem faz o que é errado, como Paulo fala, dá lado para o diabo. E eu te pergunto, para você que está me ouvindo agora, você tem dado lado para o diabo? Não, pastor, eu não fumo, eu não bebo, porque tudo isso é lado para o diabo também, né? Eu não uso drogas, também é lado para o diabo, mas você não faz, né? Não, pastor, eu não estou no adultério, não estou adulterando, não, né? Também é lado para o diabo. Vai adulterar para você ver a zebra que se arruma para sua cabeça. Não, pastor, não estou me prostituindo, não estou, não. Muito bem, né? Porque prostituição também é lado para o diabo. Né? Não, pastor, eu não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém. Muito bom, porque se fizer também é lado para o diabo, né? Mas o que você anda fazendo que você acha que não é dar lado para o diabo? Por exemplo, você anda murmurando, você não faz nenhum pecado, não comete nenhum pecado flagrante, mas você vive murmurando, acorda de manhã reclamando da vida e vai dormir reclamando da vida. Isso é pecado. Dá lado para o diabo. Por que fica cada vez pior para a sua vida, se esse é o seu caso, né? Por que as coisas ficam amarradas cada vez mais? De tanto você murmurar. A murmuração é dar lado para o diabo, como nós vemos na Bíblia. A Bíblia diz que o povo de Israel no passado sofreu por causa de murmuração. Ou você fica falando mal da vida dos outros? Fica. É lado para o diabo. É isso aí. Você fica criticando quem te ajudou, fica falando mal das pessoas, fica caluniando, né? Pensa comigo, você trabalha para alguém, você faz, não sei qual é a sua profissão, você trabalha para alguém e a pessoa te paga direitinho. E a pessoa então, porque pagou você direitinho, você pode levar o pão para sua casa, para sua mesa, porque aquela pessoa te deu trabalho. Mas depois, pelas costas, você fica falando mal da pessoa, você fica falando mal do teu cliente, você fica julgando a vida dele. Tá fazendo isso? Tá dando lado pro diabo? Quer morrer antes da hora? Quer ficar doente? Quer ficar fraco? Como diz lá em 1 Coríntios, a referência bíblica aí, ó. Não estou inventando de mim. A Bíblia fala isso, tá? Então, meu amigo e amiga, medita nessas coisas. Não dê lado pro diabo, porque toda brecha que é dada pro diabo, ele aproveita. O diabo não dorme no ponto, tá? Ele pode ser tudo que você puder imaginar de ruim. Você pode dar para ele todos os adjetivos ruins que você puder pensar. Menos uma coisa, burro. Burro o diabo não é. Burro ele não é. Ele não é burro. Ele, pelo contrário, é muito inteligente, porque ele foi um anjo de Deus e continua sendo um anjo, ou seja, um ser espiritual com uma capacitação muito elevada, só que ele usa para o mal, né? Então toda brecha que dá para o diabo, ele aproveita e ele destrói, viu? Você não adultera fisicamente, mas você fica cobiçando a tua colega de serviço. Você que é casado, você que é casado, você não cai no adultério carnalmente, mas você fica cobiçando a tua colega de serviço, fica cobiçando a vizinha, fica cobiçando a parente da sua esposa aí, e que, meu Deus do céu,
você pensa que não é dar lado para o diabo? Isso é dar lado muito para o diabo. Depois não reclame que a vida não vai bem ou porque certas coisas ruins acontecem. Não vá reclamar que Deus não te guarda, porque guardar Ele quer proteger. Mas você fica dando lado para o diabo, e aí? Você quer prosperar, mas você não é fiel na igreja, você não é fiel nos dízimos. Em vez de você ficar na Bíblia e ser fiel nos dízimos, você vai dar ouvido para outros crentes que dizem que dízimo não é de Deus, não é bíblico, é coisa só do Antigo Testamento. Gente, para quem não quer fazer a vontade de Deus, desculpa é o que não falta. Não falta desculpa, tá? As desculpas não faltam. A pessoa sempre inventa moda para não fazer o que Deus manda, tá? A pessoa dá desculpa para não dizimar, dá desculpa para beber, para fumar, para usar maconha. É verdade. Uma vez um rapaz chegou para mim e perguntou, né? Pastor, por que eu não posso usar maconha se maconha foi Deus que criou? Né? A resposta que a gente quer dar é essa, ó. Deus criou petróleo. Então, em vez de beber água, bebe petróleo, porque foi Deus que criou também. Não é verdade? Em vez de chupar bala, não chupa bala não. Chupa uma pedra de urânio radioativo, porque foi Deus que criou. Pega o urânio e coloca para queimar a tua boca lá. Deixa de ser besta, né? Pelo amor de Deus. É claro que tudo que existe foi Deus que criou, mas lembre-se que quando Adão pecou, toda a criação ficou contaminada. Muitas coisas ficaram venenosas, entendeu? Então a pessoa tem que ter discernimento, mas é o que eu estou falando, não é nem questão de discernimento. A pessoa quer dar desculpa para fazer o que quer e não obedecer ao Senhor. E toda vez que a gente faz o que quer e não obedecemos ao Senhor, nós infelizmente damos lado para o diabo. E aí as consequências sempre são as piores. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Porque quando Deus diz, lá usando o apóstolo Paulo para escrever aos Efésios, ele não diz para julgar aquele povo, não está dizendo porque ele queria o mal daquele povo, ele queria o bem daquelas pessoas. Então ele estava alertando. Então se houvesse alguém que estivesse dando lado para o diabo, que a pessoa se arrependesse. É o que Deus está falando hoje aqui, não é? Em vez de você ficar falando mal aí das pessoas, falando mal do seu ex-marido, da sua ex-esposa, eles podem nem ter sido muito bons, mas para de fazer isso, viu? Não faça isso. Isso é dar lado para o diabo, porque Jesus mesmo ensinou que a gente deve imitá-lo. E Jesus não ficava falando mal das pessoas. Ele sabia que tinha pessoas ruins nesse mundo, ele sabia que havia pessoas que não gostavam dele, que o criticavam, falavam mal dele, mas ele não ficava falando mal daquelas pessoas. Ele simplesmente seguia a vida dele e deixava na mão de Deus. É isso que nós temos que fazer. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você, por acaso, tem dado lado para o diabo, peça perdão, peça misericórdia, Deus vai te perdoar, Deus vai relevar, pode ficar tranquilo, viu? Se você for sincero e se propor para o Senhor, olha, Senhor, eu não quero mais pecar, não vou mais pecar, porque em pecando estou dando lado para o diabo. Então faz isso. A referência bíblica aí, ó, antes da oração, ó, Provérbios capítulo 28, ali é dito que se nós escondemos a nossa transgressão, nós não prosperaremos, em todos os sentidos, viu? Não é só na vida financeira não, em todos os sentidos, a nossa vida não vai para frente, mas quando nós confessamos a Deus a nossa transgressão, confessamos a Deus o nosso pecado, com sinceridade, humildade e verdade, então a Bíblia diz que, ali naquele versículo, que nós encontramos a misericórdia do Senhor, encontramos a compaixão do Senhor e Ele nos perdoa. Quando nós confessamos e abandonamos, né? Então esse é o momento que Deus está te dando. Você pode dormir em paz hoje, se tão somente você falar com Deus sinceramente. Agora, se você é aquela pessoa que diz, não, pastor, eu não fiz nada de errado. Eu não estou dando lado para o diabo. Eu estou sofrendo, mas eu não sei o porquê. Mas eu, me examinando, não estou fazendo nada disso que o senhor falou aí. Minha vida está reta diante de Deus. Eu digo, glória a Deus por isso. Então peça a Deus para te mostrar o que você pode fazer então para se ver livre desse sofrimento. De repente, é só falta de colocar a palavra em prática ou falta de entendimento da palavra, né? Então, às vezes tem que compreender a palavra, mas Deus vai te ajudar, pode ter certeza. Vamos orar? Oremos então. Quer pegar um copo com água? Dá uma pausa aí, vai lá, pega a água, coloca aí para a gente abençoar e no final você beba
dessa água, tá bem? Deus e Pai, obrigado por esta noite que se inicia, obrigado, meu Deus, por este momento que o Senhor nos concede, obrigado, meu Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor nos orientar, Senhor, porque o mal o Senhor não deseja para a gente, mas o bem o Senhor quer. Então, Pai, que essa pessoa que ouviu essa Tua palavra, que ela tome as suas atitudes agora, as suas decisões e as suas atitudes, Pai, essa pessoa que deu lado para o diabo, cometendo algum pecado, mas ela te pede perdão agora, eu te peço, Pai, perdoa em nome do Senhor Jesus, lava no sangue do Senhor Jesus, Pai, essa outra pessoa que diz que não pecou em nada, e de fato, Pai, nada acusa o coração dela, mas ela está passando por uma luta que não consegue resolver, ela está te pedindo, Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo, para que eu possa ter a minha bênção. Então, Pai, ajuda essa pessoa, ilumina o coração dela, ilumina a mente dela, Pai, que ela saiba como proceder agora para receber o milagre. E da minha parte eu te peço, Pai, faz o milagre para essa pessoa que ora comigo, curando, libertando, tirando toda a maldição, quebrando toda a obra do diabo, desmanchando toda a obra do diabo. Pai, se essa pessoa deu lugar para o diabo e por isso ela está sofrendo hoje, eu te peço, perdoa e, meu Pai, seja desfeita toda a obra de Satanás, em nome do Senhor Jesus. E eu digo, enfermidade, retire-se do corpo dessa pessoa agora. Sai da coluna dela, sai do coração, da cabeça, sai do seio dessa mulher, sai da tireoide dessa pessoa, sai do pâncreas dessa pessoa, sai do fígado, sai dos intestinos agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal sai dessa vida e, Pai, na certeza da Tua bênção derramada, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Olha, assista o vídeo de novo, tá bom? Pensa sobre isso, mas a atitude da nossa parte, que compete a nós, né, tomarmos, é nós que temos que tomar. Não adianta você pedir para Deus algo, sendo que Ele também te pede algo e você não faz. Você quer que Deus faça algo, mas para Ele fazer esse algo, você também tem a sua parte a fazer. Medita sobre isso, seja humilde. Tá? A humildade não está no fato de você andar miserável nessa vida, derrotado, tendo necessidade das coisas. Não, a humildade, biblicamente falando, é quando você escuta o que Deus fala, abaixa a cabeça e diz amém. Eu estou errado, e o Senhor Pai está certo, vou fazer o que o Senhor me pede, em nome de Jesus. Aí você vai ver a mão de Deus operar em teu favor, tá bem? Que você tenha uma excelente noite, um ótimo descanso e amanhã de manhã, às 4 horas, já teremos liberada a oração da manhã pelo YouTube. Deus abençoe grandemente e até lá!